Louvado seja Deus. Passando por aqui para deixar mais uma palavra para o nosso crescimento e aprendizado e conhecimento espiritual. Porque, irmãos, igreja, se tem uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida, é o conhecimento da parte de Deus. O conhecimento da parte de Deus. Aí muitos dizem assim, ó, a letra mata. Mas a letra que Paulo falou são filosofia. Mas veja só para você, a palavra ela produz vida para o ser humano. Produz vida. Eu quero deixar aqui uma palavra aqui, ó, em cima de um tema que muitos faz confusão. E pega isso aqui, cria uma doutrina e é formado preceito de homens e coloca sobre a terra, coloca sobre o povo e acham que estão certo, mas não estão certo. Irmãos, vamos fazer uma meditação aqui, ó. Irmãos, muitos já receberam a sua recompensa na terra. Já receberam a sua recompensa na terra por causa disso aqui, ó. Ó, em cima disso aqui que os pastores que estão na terra fazem confusão. Mateus 25, 31, que está escrito assim, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ó, presta atenção, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que já vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, ó, aqui que muitos erram, ó, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Então o rei responderá, em verdade vos digo, que quando fizerdes a aqui que muitos erram, ó. Em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É aqui, irmãos, que muitos pastores que estão na terra, a intenção até é boa, mas o jeito de fazer a obra é errado. O jeito de fazer é errado. Agora vejam, presta bem atenção o que Jesus falou. Quando a um desses meus pequeninos irmãos fizerem, a mim fazerão. Agora vejam, aqui, irmãos, agora o que acontece? Muitos pegam esse texto, esse tema aqui, e aplicam sobre obra de ação social na rua. Alimentar o povo, alimentar o morador de rua, alimentar o mendigo. Mas veja só, o ser humano, os pastores que estão na terra, eles pegam isso aqui, formam uma doutrina que dá um preceito e empurra sobre o povo. Irmãos, quem que são os irmãos de Jesus que Jesus falou assim? Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Vocês sabem quem que são os irmãos de Jesus? Irmãos, os irmãos de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mateus 12, 46. Quando Jesus estava pregando o evangelho, fazia 3 dias que Jesus estava fora. Aí veio um irmão do sangue e falou assim, Senhor, está aqui a tua mãe te procura. Olha o que Jesus falou para eles. Não, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Agora vejam como a falta de entendimento é terrível, irmão. Mateus 12, 46, olha o que está escrito aqui, ó. Falando ele ainda, a multidão, eis que estava no lado de fora sua mãe e seus irmãos. Pretendendo falar-lhe, disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, se querem falar-te. Ele respondeu aos que queriam falar-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lá no Mateus 25, Jesus não falou que quando fizer um dos meus menores pequenos irmãos a mim o fizeste? Olha só.
Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui e eis aqui os meus irmãos. Aí no 50 ele fala: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e essa é a minha irmã. Então tá aí, irmão, na onde muitos erram na terra. Na onde muitos erram na terra. Agora veja, irmão, o que acontece. Na onde que muitos estão errando na terra, é sobre isso aí. Agora veja, irmão, veja o que está escrito em Mateus 6,1. Quando você der a tua esmola, irmão, não faça tocar a trombeta diante de você. Não faça tocar, irmão. Não faça tocar a trombeta diante de você. Não faça trocar. E quando você der com a tua mão esquerda, a tua direita não precisa você saber. Os fariseus, irmão, eles faziam isso na sinagoga e eles faziam isso na rua para serem vistos pelos homens. Agora vejam uma prática que Jesus condenou. Agora vejam aquilo que Jesus condenou, aquilo que Jesus reprovou, os pastores hoje estão fazendo na terra. E já estão recebendo a sua recompensa, irmãos, porque muitas vezes tem obreiro mesmo que está dentro da congregação que está perecendo de fome. E os cuidados está perecendo de fome. Olha o que está escrito em Romanos 12:13. Comunicai com os santos as vossas necessidades e seguir a hospitalidade. Tem pastor que ele quer ajudar o mundo de fundo, mas ele não é hospitaleiro. Muitas vezes o membro está dentro da congregação, está perecendo, ele não consegue abrir o olho, não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Agora vejam, esses são os irmãos do Senhor. Essa é a verdadeira obra de Deus na terra. Agora vejam, João 7, os discípulos queriam que Jesus ele fosse conhecido. Eles queriam que Jesus ele fosse para Galileia, mas se Jesus ele fosse para Galileia, eles iam ser mortos. Olha o que os discípulos falaram para o Senhor Jesus: Senhor, vai até a Galileia, para que lá eles vejam as tuas obras. Aí Jesus falou assim: olha, todo aquele que ele quer ser reconhecido pelo mundo, ele não faz as coisas em oculto. Não faz as coisas em oculto. Mas quando ele faz as coisas à vista, que todo mundo vê, o mundo inteiro vê, irmão. Por isso o mundo me aborrece. Agora veja, muitos estão recebendo essa recompensa. Irmão, se está escrito na Bíblia, não tem como você ir contra. Não tem como você se voltar contra aquilo que está escrito. Não tem como. Agora você vai se voltar contra aquilo que está escrito. Irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos aqui: as pessoas que estão na rua, as pessoas que... Olha para você ver como os pastores estão perdendo tempo, estão trabalhando, estão correndo em vão. Eu só estou apenas repetindo o que está escrito aqui, irmão. Só estou apenas repetindo o que está escrito aqui para ver se abre o teu entendimento, para ver se você para de você correr em vão. Irmãos, por que a pessoa está na rua perecendo, passando fome? Por quê? Uma, que a pessoa não é justa diante de Deus, não foi justa. Porque Salmos 37, 25, olha o que o salmista Davi ele falou: fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Então por que estão lá na rua? Uma, que não são justos, então perecendo. Irmãos, o justo Deus ele guarda. Agora vejam, tem pessoas que tá pegando, fazendo a obra, mas de uma maneira errada. Irmão, a tua recompensa você já recebeu. A tua recompensa você já recebeu. E não adianta, irmão, não adianta os pastores querer falar assim: não, mas tem que fazer a obra social. Irmão, na onde, meu irmão do céu, na onde? Quem que são os irmãos de Jesus? São aqueles que fazem a vontade de Deus, irmão. Nós temos que entender isso daí. Irmão. Agora vejam, é isso que não entra na minha cabeça. Vejam como que são as coisas. Gálatas 6:9, não cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos ceifar se nós não desfalecer, mas fazemos principalmente aos domésticos da fé, os que estão dentro da congregação. Muitas vezes os pastores não conseguem enxergar os que estão dentro da congregação e querem enxergar o que estão lá fora. Não vai enxergar, irmão. Você não consegue enxergar os que estão dentro. Como que você vai conseguir enxergar os que estão lá fora? Você está cego. Muitas vezes um obreiro está perecendo, passando fome por necessidade financeira, e você não consegue enxergar. Uma que nem hospitaleiro muitos pastores não são hospitaleiros, não são. Agora cadê? Mateus 6:1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto do vosso Pai que está no céu. Você está vendo? Você já receber, irmão. Jeremias 48:10, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor rachadamente. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vejam, os fariseus, eles faziam isso nas sinagogas, eles faziam na rua, para eles o quê? Para eles poderem serem vistos pelos homens. Agora vejam, a igreja não está diferente, porque muitos querem se aparecer para o homem, porque irmão, quando você faz, agora eu quero ver uma pessoa fazer uma obra, quero ver uma pessoa fazer uma obra de ação social sem ter um telefone filmando, eu quero ver você fazer, irmão, eu quero ver você fazer. Os fariseus faziam na sinagoga e eles faziam nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Por isso aí, irmão, você quer glória. Mas se eu falar para você que a glória do ser humano ela vai passar, Isaías 40, versículo 6, o ser humano é erva, o ser humano é erva, a sua glória é como é flor do campo. Vê, se você tirar uma flor da terra, ela vai murchar, irmão. As pétalas que estão na flor, ela vai murchar, porque o ser humano é erva. O ser humano é erva. O ser humano é erva. Agora tem pessoas que estão tentando buscar glória, reconhecer. Irmão, para com isso aí. Para com isso aí, irmão. Você já recebeu o teu galardão. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, irmão. Não adianta. O que adianta você ser reconhecido pelos homens aqui na terra e você ser reprovado por Deus? O que adianta? O que vai adiantar, irmão? O que vai adiantar? Não vai adiantar em nada. 2 Coríntios 13, 5. Examina você mesmo. Se está em Cristo, se não é que não está, se é que já estás reprovado. Agora veja, irmão, cuidado para você não perder tempo. Quem sabe a intenção do teu coração é boa, mas está faltando para você entendimento, irmão. Porque se Jesus falou que já receberam a recompensa, já recebeu, irmão. Já recebeu. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, para quem vai ouvir, irmão, Deus não vai contra essa palavra aqui, irmão. Deus não vai contra. Deus não vai contra essa palavra aqui de forma nenhuma. Então que nós possamos refletir, irmão. Que nós possamos refletir. Hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Está escrito, irmão. Então se já recebeu o teu galardão, sabe por que você já recebeu? Sabe por que você já recebeu o teu galardão, pastor? Pastores que estão na terra, sabe por que você já recebeu o galardão de vocês? Porque se Jesus for recompensar vocês da obra que vocês estão fazendo, o Senhor ele vai contra o que está escrito, e Jesus ele nunca vai contra, e Jesus nunca vai contra a sua palavra. Porque se o Senhor for recompensar vocês, Jesus ele vai estar se associando com a hipocrisia de vocês. Lucas 12:1. A multidão era tão grande que a multidão começou a apertar o Senhor Jesus. Olha o que Jesus ele deu a instrução para os discípulos: olha, cautelai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado. Então, irmão, o teu galardão você já recebeu, mas ainda dá para você acordar, ainda dá para você despertar na terra, irmão. Irmão, porque tá escrito, e não podemos, irmãos, ir além do que aquilo que está escrito, não podemos ir além. Por que você não faz no oculto? Faz no oculto que Deus vai ver, irmão, Deus vai recompensar. E você vai ter recompensa no céu. Mas agora, se você fazer para todo mundo ver, irmão, não adianta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, para quem vai... Irmão, as pessoas que estão na rua, irmão, presta atenção, Salmos 37, 25. Fui moço, agora fui velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência perecer, e nem o justo desamparado. Então tá aí, irmão, não sei como é que os pastores fazem confusão, não sei por que eles fazem confusão. Sabe por quê, irmão? Porque esse é um espírito tão terrível que está na terra, que eles não foram formados, não foram gerados e aprenderam errado. Aí vem um lá não sei da onde, vem pessoas lá não sei da onde, implanta ensina na terra, dos outros pastores que estão tudo na terra, são tudo invejosos, né? Tudo invejoso, eles querem copiar, e vira aquela copiação, sabe? Aí eles querem copiar o que os outros estão fazendo. Irmão, não adianta nada, filho. Nós temos que ficar com aquilo que está escrito. Então fica com essa reflexão para a tua vida, para ver se você vai despertar.